Os spoilers do capítulo 300 de Blue Lock acabaram de sair e finalmente a gente sabe a resposta que Nagi deu pro Urel e ela é um tanto quanto triste. Além disso, a gente teve o fim da segunda fase da Blue Lock, a Liga Neo-Egoísta, e o início da terceira fase, a Copa do Mundo Sub-20. E lembrando, caso você curta Blue Lock, já deixa o like e nos siga para sempre ficar atualizado com os conteúdos da obra. E agora vamos falar sobre o capítulo 300 chamado de Inocente. A gente começa vendo um flashback do Nagi e Urel, uma memória dos dois, enquanto o Nagi se dirige ao Urel para falar alguma coisa. O Nagi fala: "Ei Urel, eu não sinto nenhum arrependimento, como o ego disse, eu acho que eu estava satisfeito." O Nagi ainda fala que ele conseguiu superar Isagi e queria continuar jogando futebol com o Urel para sempre. Para ele isso teria sido o suficiente, teria feito feliz. No entanto, esse sonho era muito infantil para o que a Blue Lock precisava para sobreviver. Então o Nagi questiona Urel se ele não tivesse contado com seu amigo naquele momento em que ele estava incomodado por não derrotar o Isagi, será que ele teria um futuro diferente agora? E ele ainda diz que mais do que ser o melhor jogador do mundo, o que mais lhe assustava é o fato de não poder mais jogar futebol com Urel. O Nagi fala que Urel foi capaz de ficar forte, então pede desculpas por não ter conseguido achar um novo sonho, pede desculpas por ter passado a bola e pede desculpas por não ter conseguido chutar. E quando ele vai pedir desculpas mais uma vez, Urel fala que já chega, ele não precisa ficar se desculpando, o Nagi não fez nada de errado. Urel fala que mesmo que ele saiba que Nagi nunca amou de verdade o futebol, ele continuou jogando por causa do Urel para ajudar no seu sonho. Urel então pede desculpas por ter arrastado o Nagi, ele pede desculpas por ter feito o Nagi tentar tanto. Agora o Nagi não precisa mais tentar, não precisa mais se desculpar, está tudo bem. O Nagi então fala pro Urel que ele estava feliz, ele ainda diz que o Urel é meio insistente, é meio egoísta e um pouco covarde, mas sempre que o Nagi está com o Urel, ele descobre lados novos de si mesmo. O Nagi fala que ficou empolgado, mas também diz que descobriu o seu lado chato, o seu lado frustrado, falou muitas coisas cruéis pro Urel e descobriu que vencer tem uma sensação incrível. O Nagi fala que o pensamento de desaparecer começou a soar solitário. Para alguém como ele que acha tudo entediante, o Urel lhe deu a luz. Tudo começou desde que ele conheceu o seu amigo. Então, de uma forma linda, o Nagi fala que esse é o maior tesouro da sua vida. Então, o Nagi acaba soltando a mão de Urel enquanto diz alguma coisa que nem os leakers conseguiram com o texto, porque eles falaram que o texto tá difícil de saber o que é. Mas pelo que eu traduzi aqui com a ajuda do Google, o Nagi deve ter dito que um cara como ele, um preguiçoso, se tornou um gênio. O Nagi então fala pro Urel que seria melhor se eles tivessem passado direto um pelo outro. O Urel teria ficado mais forte e talvez o sonho deles estivesse além desse ponto. Só que agora o sonho deles de serem os melhores do mundo, de ganharem a Copa juntos, acabou aqui. Então o Nagi coloca a mão sobre a cabeça do seu amigo e se despede. Adeus, Urel. Se torne o melhor do mundo por si mesmo. Assim o Mikhadirel derrama muitas e muitas lágrimas enquanto vê o seu amigo se despedir. Nós temos um foco em vários outros jogadores da Liga Neo-Egoísta, tanto alguns eliminados como o Igarashi, quanto outros classificados. Enquanto os eliminados se despedem, o Isagi grita o nome de Nagi. Só que ele desiste de falar alguma coisa depois de ver o rosto de Nagi Seishiro, que está com uma expressão facial bastante frustrada e também se encaminhando para o portão dos perdedores.
Então o Isagi Oichi grita pro Nagi: não desista do futebol, não abandone o esporte. Então, numa página carregada de frustração dos eliminados, como Nagi, Igarashi, Teppei e vários outros, a gente vê que a segunda fase da Blue Lock terminou, fim da Liga Neo Egoísta. E a terceira fase da Blue Lock se inicia, a Copa do Mundo Sub-20. Então vemos o Nagi saindo, se retirando pelo portão dos perdedores, o Mikajirel chorando muito e até o Isagi Oichi comovido, com lágrimas em seus olhos. Assim terminamos a Liga Neo Egoísta e tem uma promessa de arco novo no próximo capítulo. Mano, vai começar tudo de novo. Vencedores e perdedores tiveram seus caminhos separados. Assim a gente termina o capítulo 300 de Blue Lock e o 301 vai se chamar Parade ou Parada. E eu quero saber de vocês o que acharam desse capítulo, comentem aqui, comentem também o que esperam do próximo e se curtiram, deixem um like. Até a próxima, rapaz!